Boa tarde, gente! Hoje nosso grupo irá apresentar sobre o tema Diagramas UML, Atividades e Visão Geral da Interação. Nosso grupo é composto por Alicia Rodrigues, Cibele Angel, Graziele Ribeiro, Renata Gardênia e Sofia Freire. Em primeiro lugar, é importante a gente entender a introdução ao diagrama de atividades, mas focando inicialmente em atividade e ação. O que será que essas palavrinhas significam dentro do contexto de diagrama de atividade? Atividade, quando a gente pensa em um site, por exemplo, é o processo de negócio, como de uma venda de um produto online, de um produto de uma determinada empresa, que muitas vezes descreve a implementação do uso e desuso de uma determinada ação. Já a ação refere-se a um passo atômico dentro de uma atividade, como, por exemplo, a adição de um produto a um carrinho de compras. Quando a gente junta essas duas palavras, atividade e ação, a gente consegue entender perfeitamente o funcionamento do diagrama de atividade. O diagrama de atividade nada mais é do que um diagrama comportamental que visa representar graficamente o fluxo de controle de uma determinada atividade para outra, como a descrição de ações passo a passo dentro de um sistema específico, como eu tinha dado o exemplo de um site. Mas, especificamente, o diagrama de atividade também fica responsável pela transformação de entradas e saídas por meio de uma sequência controlada de ações, semelhante ao fluxograma, porém com um suporte à concorrência e sincronismo de atividades. Propõe ainda uma variação do diagrama de estados, que por sua vez permite controlar e modelar o comportamento baseado em fluxo de dados. Dando continuidade, agora a gente vai entender as funções realizadas pelo diagrama de atividades. Bom, o diagrama de atividades pode mostrar interações entre os objetos, expressar como essas ações serão executadas, definir o que cada ação faz especificamente, quais são as mudanças nos estados de objetos. Ela consegue dizer perfeitamente quando as ações serão executadas, em qual sequência, e ainda mostra quem é responsável por definir tais ações. Portanto, ele é muito útil para fazer a modelagem de fluxo de trabalho de processos. Então, essa é a ideia geral do diagrama de atividades. E tendo em vista que ele permite a representação de tarefas em paralelo, ele é excelente para a representação de fluxos de negócios, já que no mundo real, muitas vezes as atividades ocorrem em processos paralelos e em sincronismos, ou seja, as coisas acontecem ao mesmo tempo. Novamente, antes de compreender de fato o que é o diagrama de interações, vamos se atentar primeiramente o que é uma interação. Uma interação basicamente é uma especificação de como as mensagens e dados são trocados entre elementos dentro de um sistema. E é importante ressaltar que esses elementos podem ser humanos ou podem ser mesmo objetos dentro de um sistema. E as interações são sempre compostas por uma série de mensagens. E essas mensagens podem ser disparadas por eventos que geralmente também são modelados dentro desse sistema. E assim nós temos os diagramas de interação. Desse modo, o diagrama de interação são diagramas usados para modelar aspectos dinâmicos e concretos dentro de um sistema. Eles conseguem mostrar o conjunto de objetos e seus relacionamentos, mensagens enviadas entre eles, em um contexto mega específico. E ainda as interações de modo sequencial, ou seja, no momento em que elas ocorrem. São tipos de diagrama de interações: o diagrama de sequência, o diagrama de temporização, o diagrama de visão geral de interação e ainda o diagrama de comunicação. Bom, agora falando sobre os principais componentes. Vou começar falando do componente atividades, que são as tarefas ou ações realizadas em um processo. No diagrama, de forma visível, ela vai aparecer como um retângulo com cantos arredondados, né? E ela vai aparecer num exemplo de verificar saldo ou realizar pagamento. Já as transições, elas mostram a sequência entre essas atividades são representadas por setas, né? Elas indicam o fluxo de processo. Como exemplo, né, passar do verificar saldo para aprovar pagamento, né, dependendo de um resultado. É isso que mantém o fluxo do processo claro e conectado. Bom,
Os estados representam as condições de um objeto ou de um sistema em um momento específico, né, como aguardando aprovação ou cancelado. Eles ajudam a entender o status do processo em diferentes etapas, né, e ele vai ser representado como um círculo ou retângulo. Mas geralmente eles não são usados diretamente no diagrama de atividades, né, mas sim no diagrama de estado, né, que embora o conceito de estado possa aparecer em transições ou decisões. Agora falando do de decisões, né, que por outro lado são os pontos de escolha do fluxo, né, representadas por losangos. Elas avaliam condições e desviam o fluxo para diferentes caminhos, né, como por exemplo, saldo insuficiente? Se sim, vai para aprovar pagamento, se não, notificar erro. Bom, o fork, que é a divisão, basicamente ele vai dividir um fluxo em múltiplos caminhos paralelos, permitindo que as tarefas sejam realizadas ao mesmo tempo. Por exemplo, após iniciar um processo, você pode dividir em aguardar a resposta do servidor e validar dados. E ele vai ser representado por uma barra vertical com múltiplas saídas. Já o join, que basicamente é a unificação, ele vai reunir esses fluxos paralelos em um único caminho, né? Garantindo que ambos sejam concluídos antes de seguir adiante, né? Por exemplo, se você tiver dois fluxos paralelos, como enviar e-mail e gerar relatório, ambos devem ser concluídos antes de passar para a próxima etapa, né? E falando sobre o join e o fork de forma geral, ambos são representados por barras verticais. Porém, o fork tendo múltiplas saídas e o join múltiplas entradas. O diagrama de atividades ele é essencial para modelar os fluxos de trabalho, processos e sequência de atividades. Né? Ele vai detalhar como as etapas de um processo se conectam, incluindo decisões, tarefas paralelas e transições. No fluxo de trabalho, basicamente, ele vai detalhar como as atividades se sucedem e se interconectam também. Já nos processos, ele vai auxiliar no processo de execução de tarefas paralelas, né, com o fork e o join ou no caso, escolhas entre caminhos alternativos, que no caso a gente vai ali nas decisões, né, que é um dos principais componentes. Na sequência de atividades, o fluxo ele vai ser essencial para poder ajustar, a refletir essas condições dinâmicas, né, como decisões baseadas em eventos ou enfim. Nesse exemplo do lado, basicamente, ele é um processo de e-mails, né, onde o fluxo pode começar verificando se o e-mail é importante ou é um lixo eletrônico, né? E com base nessa decisão, o processo segue um caminho diferente até ser encerrado. Assim, o diagrama traz clareza sobre como o trabalho é executado e assim auxiliando num processamento mais eficaz dentro de um estabelecimento e auxiliando melhor. Aplicações e benefícios. Os diagramas de atividades na UML são amplamente aplicados para modelar processos de negócios, fluxos de casos de uso e estruturas algorítmicas. Eles trazem benefícios significativos, como a visualização clara de ações e decisões, a representação de fluxos concorrentes e dependentes de tempo e a identificação de caminhos críticos por meio de elementos da rede PERT. Os diagramas de atividades, eles podem ter diferentes aplicações. Por exemplo, ele pode ser aplicado para o mapeamento da lógica de algoritmos, ao representar o fluxo lógico, facilitando a implementação e o entendimento de algoritmos complexos, assim como a representação de casos de uso, no qual ele mostra as etapas necessárias para concluir um processo específico de um sistema. Além disso, ele também pode ser aplicado para a modelagem de processos de negócios, ajudando a descrever atividades organizacionais e fluxos de trabalhos entre usuários e sistemas, e também para a estrutura de elementos de arquitetura de software, como métodos, funções e operações, facilitando o entendimento e planejamento do desenvolvimento. A aplicação do diagrama de atividades promove alguns benefícios. O primeiro é a visualização sequencial, no qual permite visualizar em sequência as ações e decisões de um processo, tornando-o compreensível para todos os envolvidos. O segundo é a otimização de sistemas complexos, no qual o diagrama facilita a análise de longas cadeias de processos e decisões, ajudando a encurtar os caminhos críticos e agrupar subprocessos.
O terceiro é a verificação de conformidade, no qual o diagrama permite comparar o processo idealizado com a executação real, auxiliando na identificação de pontos de falha. E o quarto, que é a identificação de ações desnecessárias, no qual o diagrama detecta os becos sem saída e as atividades redundantes, permitindo a eliminação de etapas desnecessárias. Por fim, eu vou falar sobre dois exemplos de aplicação do diagrama de atividades. O primeiro é um processo de registro de alunos, que mostra dentro desse diagrama a ação que cada aluno e a ação do sistema e a ação do responsável pelo registro, né, do aluno dentro daquele sistema, incluindo as etapas de preenchimento de formulário e até a validação de dados. O outro exemplo é de um gerenciamento de documentos, no qual mostra o processo de criação de documentos e o diagrama de atividades mostra ele mapeando cada fase, desde a criação inicial até a revisão e aprovação final, destacando as etapas e aprovações envolvidas. Agora, falando um pouco sobre o objetivo do diagrama da visão geral da interação, ele basicamente oferece uma visão ampla e simplificada do fluxo de interações em um sistema. Então, ele foca no que acontece e em que sequência, mas não se aprofunda nos detalhes técnicos de como essas interações ocorrem e qual a diferença dele para os outros diagramas. Bom, comparando com o diagrama de sequência, o diagrama de sequência ele mostra a troca de mensagens em detalhes, como se fosse uma forma cronológica. Já o diagrama de atividade, ele descreve o fluxo de ações em um único processo, ou seja, o diagrama de visão geral da interação, ele basicamente é uma forma de conectar os subprocessos e os objetos daquele sistema. E ele funciona como se fosse um mapa geral que guia o entendimento do sistema e complementa os outros diagramas, de uma forma simples e acessível. Falando um pouco sobre os componentes chaves do diagrama, vão ser 4 principais. São eles: os objetos, que são entidades envolvidas como as pessoas e o próprio sistema. Por exemplo, o sistema bancário, ele vai ter como objeto o cliente, a conta, e eles vão precisar de interações, que são as representações das ações e eventos entre os objetos, como, por exemplo, emitir um saldo ou registrar a movimentação numa conta. E a gente vai precisar também de mensagens, que vão conectar os objetos e as interações com setinhas que vão indicar a sequência e a dependência entre os eventos. Além disso, a gente vai ter os estados, que mostram as condições de um objeto em determinado momento, como conta ativa ou conta encerrada, ou saldo positivo ou saldo negativo. Todos esses elementos juntos criam um fluxo organizado que vai facilitar o entendimento do diagrama. Para exemplificar o funcionamento desse tipo de diagrama, eu trouxe o encerramento de uma conta especial. Então, a gente vai ter o início do processo, onde um cliente vai solicitar o encerramento de uma conta, enviando uma mensagem ao sistema bancário, que vai verificar o saldo desse cliente e tomar uma decisão em relação a isso. Então, se o saldo do cliente for positivo, o cliente vai retirar o valor restante. Se o saldo for negativo, é necessário depósito para cobrir essa dívida. E com o saldo zerado, o processo vai avançar. E aí vai registrar o movimento. O sistema bancário vai registrar o movimento final no banco de dados, que vai encerrar a conta. O funcionário vai verificar se está tudo atendido e vai aprovar o encerramento. E o cliente vai receber uma mensagem confirmando o sucesso do processo. E esse exemplo vai mostrar os principais pontos desse tipo de diagrama e sem perder tempo com os detalhes técnicos, e vai tornar o entendimento mais fácil e direto, que é sempre o objetivo desse tipo de diagrama, que é ser uma ferramenta versátil, que vai organizar as interações de uma maneira estratégica e conectar os pontos principais de um sistema. Agora eu vou falar sobre as aplicações do diagrama de visão geral de interação. A primeira aplicação é para a modelagem de processos complexos, no qual o diagrama é utilizado para representar sistemas que possuem vários fluxos de interação interrelacionados, como sistemas de bancários e ERPs. O segundo é para a definição de casos de uso, no qual o diagrama auxilia na organização de interações complexas associadas a um ou mais casos de usos em um contexto de negócios. O terceiro é para o design de arquiteturas de software, no qual o diagrama ele fornece uma visão consolidada de como as interações entre os diferentes componentes do sistema acontecem.
O quarto é para a análise de sistema dinâmico, no qual o diagrama facilita a análise de como diferentes cenários se desenrolam, especialmente em sistemas onde há muitos caminhos possíveis. E quinto, que é para a documentação de sistemas, no qual o diagrama de visão geral de interação serve como uma ferramenta de documentação para descrever o comportamento do sistema e suas interações de forma hierárquica e visual. E quais são os benefícios do diagrama de visão geral de interações? O primeiro que possamos destacar é a clareza em sistemas complexos, no qual o diagrama ele apresenta uma visão de alto nível para a gente compreender rapidamente a lógica geral e os fluxos das interações. Segundo, a conexão entre os subprocessos, no qual ele mostra como os subprocessos e as interações específicas se conectam dentro de um sistema muito maior. Terceiro, a facilitação do desenvolvimento incremental, no qual o diagrama ele ajuda a planejar e desenvolver partes do sistema em etapas, priorizando interações específicas. Quarto, o suporte à comunicação. O diagrama de visão geral ele serve como uma ferramenta muito eficaz para a comunicação entre as equipes de desenvolvimento, stakeholders e analistas. Quinto, a integração de diagramas, no qual esse diagrama ele permite que diagramas de sequência detalhados sejam referenciados e até integrados, mantendo uma coesão do projeto inteiro. E, por último, a flexibilização. Agora, recapitulando um pouco do que as meninas falaram e resumindo tudo para lembrar, o propósito do diagrama de atividades seria que ele é utilizado para modelar um fluxo de atividades ou processos, representando geralmente o passo a passo de ações ou decisões. Já o diagrama de visão geral de interação, ele oferece uma visão geral das interações, como diz o nome, entre objetos ou parte do sistema. Ele é útil para exibir o fluxo de interações ou mensagens entre os componentes, explicando detalhadamente, como a Alice tinha dito e como a Sofia tinha falado anteriormente. E como usar cada um para modelar processos de sistemas interativos. Pensando no diagrama de atividades, use-o para modelar fluxos internos de atividades dentro de um componente, quando há necessidade de mostrar sequências e alternativas de execução em um processo interativo, como os processos de negócios ou algoritmos, como a Renata tinha dito. Já o diagrama de visão geral da interação é ideal quando o foco está na comunicação entre diferentes sistemas e subsistemas interativos, quando o comportamento interno de cada componente é relevante e a troca de mensagens seja mais importante, como as meninas tinham falado antes. Mas você também pode combinar ambos, em cenários de sistemas complexos ou sistemas com multiníveis de abstração. Você também podemos entender isso como uma aplicação de suporte técnico. O diagrama de atividades pode ilustrar o fluxo detalhado do atendimento ao cliente, enquanto o diagrama de visão geral de interação pode mostrar as interações entre o cliente, o sistema de suporte e o banco de dados histórico de atendimento. Agora eu vou apresentar um exemplo de fluxo de e-commerce. Basicamente, tentarei mostrar ele de uma forma resumida, tanto na visão geral da interação quanto da atividade em um só. Primeiramente, aqui você pode notar que temos a seleção de produtos, que é encaminhado para a revisão no carrinho, que é encaminhado para carrinho vazio, que pode sim voltar para a seleção, e não caso a pessoa clique em checkout. E que vai para a página de informações de view, onde ele gera as informações são válidas, caso não seja, ele ainda vai continuar meio que nesse loopingzinho. Isso seria um diagrama de visão geral da interação. Já na outra parte, temos, quando validar, selecionar o método de pagamento. Ele meio que entra em um looping caso a pessoa diga não, tanto indo para a questão de escolher outro método de pagamento ou tentar da mesma forma de novo, que vai para pagamento válido. Caso não, volta, sim, vai para a confirmação, que da confirmação vai para a validação de pagamento, que da validação de pagamento vai para pagamento aprovado, que caso
pagamento não seja aprovado, volta a selecionar o método de pagamento e vai todo o histórico de novo. Já na outra e na última parte, nós temos um diagrama de atividades, que seria basicamente o enviar a confirmação, a entrega, o processamento do produto e o espaço do pedido, que muitas vezes podemos notar isso quando fazemos uma compra online. Eles só mandam um códigozinho assim do correio, que muitas vezes é um código que você não sabe onde coloca, porque se você colocar um código errado no lugar errado, não vai falar onde está. E não temos todo o histórico da compra que fez. Mas eles, quando fazem esse despache, sabem mais coisas do que a gente. Então meio que a gente não sabe de tudo, mas tem que ser informado pelas leis. E para finalizar, a escolha entre o diagrama de atividades e o diagrama de visão geral da interação depende do nível de detalhe necessário e do objetivo da modelagem. Para uma visão geral, uso o diagrama de visão geral da interação, a qual é mais adequado para interações entre componentes ou serviços. Para detalhes mais específicos, use o diagrama de atividades, focado em processos detalhados e fluxos de atividades. Em muitos casos, a combinação de ambos é a melhor opção, por permitir uma visão mais completa e abrangente de processos complexos ou em sistemas interativos. A escolha depende da necessidade ou não. E foi isso. Espero que tenham gostado. E obrigada.